Fala, galerinha, beleza? Aula de ciências comigo, professor Fontenelle. Estamos na área, galerinha, vamos lá? Olha só, olho na tela, nossa aula 2 falando sobre sistema solar e agora especificamente sobre a Lua, meu caro. Cara, não acredito. Olha lá, quando a gente fala sobre Lua, cara, a gente está falando sobre o nosso querido satélite natural. E aí quando a gente fala sobre o nosso satélite natural, a gente tem 4 fases desse satélite. Quais são? É a lua nova, é a lua crescente, é a lua cheia e é a lua minguante. Bem, não existe definição específica, né, de qual a origem que eu tenho sobre essa nosso satélite natural. A maioria das pessoas acreditam que ela foi um dia, há séculos, milênios atrás, parte da Terra. E uma colisão com algum outro asteroide fez com que a Terra se partisse, parte dela ficou sendo a Lua. Tá, Fontenelle, mas a Lua, então ela foi parte da Terra? Isso é apenas uma teoria, né? Certeza não se tem, ok? E aí o que acontece? Nós vamos ter que essa Lua, ela vai demorar em média aí 7 dias, né? 7 dias para dar uma volta completa ao redor do nosso planetinha, é o ciclo da Lua. E aí você vai ter as fases que ela vai de acordo com a sua iluminação. Mas sim, Fontenelle, como assim? A Lua não tem iluminação. Ela não ilumina nada, ela mesma produzindo a luz, não, né? Ela é chamada de fonte secundária. Fonte primária é quando produz luz. Lâmpada, vela, lanterna, farol, aí sim. Aqui, a Lua não é do tipo primário, ela é do tipo secundário, ela pode apenas refletir. E de quem você imagina que ela reflete a luz? Exatamente, né, meu caro? Do Sol. Que o Sol, à noite, ele não se apaga, apenas a gente dá costas para ele, fica de costas para ele, né? Para que a gente não veja o Sol de dia, fechou? Então, olha aqui comigo, ó. A Lua nova é quando ela se esconde, tá certo? Se esconde da nossa visão e eu não consigo enxergá-la. Então, olha, nessa fase não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra. Nesse momento eu não consigo enxergá-la. A Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta de 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. Então, a Lua nova eu consigo enxergá-la de dia. Olha que louco, né? E a Lua crescente? A Lua crescente é quando ela começa a sair dessa zona entre o Sol e a Terra. E aí o que acontece? A Lua crescente, ou quarto crescente, recebe essa denominação, pois nesse momento só conseguimos observar 1/4 de sua totalidade. Olha lá. Seu formato é de um semicírculo. Olha lá, parece um semicírculo aqui mesmo, ó. Dá para ver aqui, ó. Deixa eu ver se mudar de cor melhora. Eu acho que não dá para arriscar aqui nesse, não dá para arriscar nesse negócio. Infelizmente não dá para destacar, né? Mas vamos lá. A Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. E aí depois vem a Lua dos apaixonados. Nossa, cara, dia 12 chegando, né? Meu Deus. E agora? Olha lá, nessa fase a Terra está entre o Sol e a Lua. Papai. E, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado. Então ela está como se fosse um pouquinho atrás da Terra, na verdade, né? Integralmente pelo Sol. E ela funciona como se fosse um espelho, tá? Onde toda a sua área aqui, olha, toda a sua área vai conseguir ser refletida. Fontenelle, e por que essa parte aqui, olha, na de cima, na crescente, ele também não é refletida? É só esse pedaço aqui que a gente vai ter que é refletida. É porque ali provavelmente, né, você tem a sombra da Terra pairando exatamente nesse ponto. E aí acontece o quê? Que a sua própria sombra da Terra tampa um pouco desse cara, beleza? E aí, por último, olha, a Lua minguante, que ela vai ser o contrário, né? Ela vai entrar na zona de reflexão total aqui na Lua cheia, tá totalmente aqui ela tá entrando nessa área, aqui ela tá o quê? Saindo dessa região. Então, na minguante, quando ela está saindo nessa, aí vai começar o ciclo de novo. Aí volta lá para o início, ela desaparece total, porque ela ficou agora entre o Sol e a Terra, e assim segue. Então, na Lua minguante, essa Lua é o último estágio das fases da Lua. Último. Nesse período, ela encontra-se no formato de um
círculo, igual aqui no outro caso da crescente, né? Que agora a gente está na minguante. E assim, novamente, conseguimos observar 1/4 de sua totalidade no sentido oposto da fase crescente. Nessa fase, a Lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Para entender melhor, olha só o que acontece com a Lua aqui, ó. Você vai ter os eclipses, tá certo? Quando você olha o eclipse, que você vai ter exatamente o sumiço, né, da Lua ou do Sol, depende aí de quem está sumindo. Por exemplo, olha aqui na figura. Se o Sol sumir, é eclipse solar. Se a Lua sumir, é eclipse lunar. Para a Lua sumir, olha onde é que ela tem que ficar. Totalmente na sombra da Terra. Só que se a gente olhar isso aqui está plano, né, cara? Eu tenho que pensar que, na verdade, isso aqui é tridimensional. A Terra não é chapada num papel como está aqui, tá certo? Nem um caso, nem no primeiro caso, que é no eclipse solar, nem no segundo caso, que é no eclipse lunar. E aí, o que eu vou observar? Eu vou observar que a Lua, aqui, olha, a Terra, ela faz um cone aqui, ó. Esse cone não é um corredor, como parece no plano, mas é um cone. Eu tenho que imaginar um pouquinho como é que seria um cone, né, cara? É um copo onde a boca dele é grande e a base dele é pequena. Então, esse cone vai fechando e é um ponto pequeno que eu vou ter lá, de fato, que é a sombra total ou eclipse total da Lua, que é nessa região aqui onde a gente está marcando de vermelho para você, destacando mais. Beleza? Tá, e qual é a diferença de um para o outro? É que aqui a Lua, olha, no eclipse solar, a Lua se põe entre o Sol e a Terra. Resultado disso é que ela vai fazer uma sombra total nesse pontinho aqui no meio, ó. Nesse pontinho aqui no meio vai existir o que a gente chama de eclipse total do Sol. Como assim, Fontenelle? Você já viu aquela imagem que a Lua se põe entre a Terra e o Sol, mas ela fica bem na direção do Sol, e aí ela forma um elo, porque como a Lua é menor, muito menor, o que acontece? O Sol fica na mesma direção, só que ele fica maior do que a Lua. É, meu caro, fica maior que aí fica um anel solar ao redor, assim, ó. Deu pra sacar? E aí o que acontece? Olha aqui. Então aqui vai ter um eclipse total, aqui escurece bastante, não é total porque tem os raios do Sol ainda que passam, então não é total 100%. E aqui, olha, nesse lado que é um cinza um pouco mais claro, que eu vou colocar de roxo, é um eclipse parcial. É quando ocorre o quê? Ocorre que você vai ter o Sol lá aparecendo para você, a Lua vem, mas ela não cobre todo o Sol, ela cobre só um pedaço do Sol, fica igual o símbolo da Apple, não tem o símbolo da Apple? Que é aquela mordida da maçã lá? Então, fica só uma mordida do Sol lá, só um pedaço do Sol tampando. Isso também ocorre o escurecimento do céu e fica como a gente chama de penumbra, tá certo? Então, essa região é uma região de penumbra. O que eu quero que você perceba é que quando você tem um eclipse, a região que você vai ter de eclipse total é muito pequena, tá certo? Muito pequeno mesmo. Por quê? Porque a Lua, para ela tampar o Sol totalmente, ela tem que ficar no meio dele, certinho. E a Terra está se movimentando o tempo todo. Então, como a Terra está se movimentando o tempo todo girando, vamos supor que tu está bem aqui nesse meu dedo aqui, ó, nesse meu dedo indicador. Tá? Tu está bem aqui na Terra, em cima da Terra. Minha mão é a Terra. E ela está aqui. A Lua está aqui, o Sol está lá atrás, ele vem aqui e gira, ó, girando. Quando ele faz esse giro, vai passar rapidamente, dura alguns minutos, que está naquela direção certinha, depois girou, acabou o eclipse, pelo menos no total, daqui a pouco acaba até mesmo o parcial. E aí, show de bola. Deu para entender? Então você tem os dois tipos de eclipse. E quando é que acontece, Fontenelle? O eclipse lunar, é quando a Lua vai lá por trás da Terra, tá certo? Na região de noite, só que ela, ao invés de ela pegar só uma penumbra, não, mano. Ela chega exatamente naquele cone, e o cone também de sombra da Terra não é tão grande assim. Então demora alguns minutos,
e aí logo ela passa por aquela região e acaba o eclipse total da Lua, beleza? Um detalhe aqui, você vai ter, ó, o movimento constante da Terra e da Lua em torno do Sol faz com que haja alinhamentos, certo? Onde a Lua pode obstruir a luz do Sol por alguns instantes, ou a Terra obstruir a luz do Sol de atingir a superfície da Lua. Esses fenômenos são conhecidos como eclipses. Eclipse solar ocorre quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, projetando a sombra formada sobre a Terra, nas regiões do planeta onde o Sol é observado. Fechou, galerinha? Então, encerramos por aqui hoje. Fica com Deus e até a próxima. Fui!